pontual para esses dias, que fala quando Jesus ele nos chama e nos dá uma diretiva a todos aqueles que esperam um dia se encontrar com Jesus e morar na eternidade, ou morar aqui mesmo, quando tudo será refeito pelo Senhor. Novos céus e uma nova terra nos aguardam. Porém, aqui existem umas palavras que Jesus nos deixou para nós seguirmos e levarmos a nossa vida tentando se enquadrar. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que vierem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Até aqui. Essas palavras são de Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo fiel. Essa palavra ela é muito pontual para os dias que vivemos, porque Jesus está dando uma diretiva aos seus discípulos, ensinando sobre renúncia e entrega. Nós vivemos dias onde nunca foi tão preciso que nós como igreja, nós como filhos de Deus, aprendessem a viver uma vida de renúncia e de entrega total. Hoje o Brasil está vendo que exatamente se Deus não liberar, nada vai, nada flui, tudo para. Hoje Deus está mostrando exatamente com tudo que está acontecendo, toda a situação, por mais que muitos dizem que não, Deus tem o controle de todas as coisas. Se está acontecendo é porque Deus permitiu. Para que a igreja pudesse entender e voltar ao seu devido lugar, que é se voltar para Deus, é entender que Deus é a primazia de todas as coisas, é entender que nós precisamos renunciar àquilo que muitas vezes nos rouba do Senhor. Jesus está ensinando através de uma parábola para os seus discípulos que antes de você construir algo, ou antes de você começar uma jornada com Jesus, você precisa sentar e calcular o preço que exige. Por que ele está falando isso, querido? Porque certamente muitos, quando dizem sim para o Senhor, quando comecem a ver as dificuldades, os problemas, as debilidades, eles esperam desistir. Eles abrem mão daquilo que Deus propôs. Eles tiram a mão do arado. Pois a Bíblia diz: aquele que põe a mão do arado, ele não deve mais olhar para trás. Porque se olhar para trás, ele não é digno. Ele não é merecedor. Nesses dias, o que o Senhor está nos chamando como igreja é nós começarmos uma vida de renúncia. O que é uma vida de renúncia, Leandro? É você começar a encaixar sua vida no propósito de Deus. É você renunciar suas vaidades, seus desejos, suas carnalidades, sua mentalidade, seus posicionamentos muitas vezes errados. Nós damos valor para coisas que não têm valor.
nós gastamos tempo com coisas que não merecem o nosso tempo. Sendo que um dia nós partiremos desse lugar, ou um dia nós entraremos pela porta chamada morte. Um dia nós nos encontraremos com Jesus. Um dia nós olharemos para Ele e Ele vai nos ler a carta que foi escrita a nosso respeito. Existe uma carta na eternidade a respeito de cada um de nós. Por isso que Jesus está falando em Lucas 14, versículo 25 em diante, que a vida com Jesus, ela é uma vida de entrega, é uma vida de sacrifício, é uma vida de renúncia. Não é o fato de nós irmos à igreja, não é o fato de nós pertencermos a uma denominação, não é o fato de nós caminharmos como um pastor ou um profeta, um apóstolo, que seja. O fato que Jesus está dizendo é que você precisa ter uma vida pessoal todos os dias de renúncia. Renunciar os seus prazeres para estar com Ele. Se entregar de verdade. Muitas vezes a gente diz assim, eu vou ao culto, eu vou lá, eu adoro, eu oro, eu leio, eu faço todas essas coisas. Mas verdadeiramente o seu coração não está entregue na mão do Senhor. Porque quando a gente vê essas situações, o caos, o medo, o terror, demonstra verdadeiramente aonde está a nossa confiança, aonde está o nosso coração. A Bíblia diz assim, que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Palavras de Jesus. Se o seu coração está no dinheiro, certamente o seu tesouro maior é o dinheiro. Agora, se o seu coração está em Jesus, está no sacrifício que Ele fez por você, está na graça que Ele já derramou sobre a sua vida, certamente o teu tesouro é a eternidade. É a espera de uma vida muito melhor. É a espera de algo melhor. Um novo céu, uma nova terra, uma eternidade. Mas o que eu quero falar e o que eu quero gastar um pouco de tempo dizendo é sobre a nossa caminhada aqui na terra, antes de tudo isso. Como que a igreja precisa se manifestar nesses dias? Como que nós, como filhos de Deus, que é o que a igreja, o mundo em si, tudo isso que está acontecendo hoje, o mundo espera uma resposta. Certo? O mundo está esperando uma resposta. As pessoas esperam uma resposta. As pessoas esperam um milagre, esperam uma melhora, esperam algo diferente. As pessoas olham para a igreja hoje e esperam algo diferente. Quando as pessoas olhavam para Jesus, quando a multidão seguia Jesus para ouvir, eles esperavam algo dele. A multidão procurava Jesus esperando respostas, esperando um milagre, esperando uma palavra de vida, esperando uma transformação pessoal, familiar. Muitas pessoas levavam seus filhos, esposa. Então a multidão esperava algo de Jesus. Hoje a multidão continua esperando algo dos seus filhos. A igreja, o mundo precisa ver uma resposta na igreja. Nós não podemos nos mover por medo, por terror ou por pavor. Nós precisamos dar uma resposta a tudo o que está acontecendo. E como isso acontece? Quando nós olhamos para o Senhor. Ouvimos o que o Senhor está falando nesses dias a respeito de tudo isso. E em cima disso nos movemos. Renunciando tudo o que está acontecendo. Ei, você não pode ficar olhando para as más notícias ou para tudo o que está acontecendo. Você precisa olhar para o que está acontecendo no trono exatamente agora. Deus está liberando um decreto. Deus libera um decreto, cara, na eternidade, e nós não damos valor. Nós damos valor porque ouvimos. Somos tomados pelo medo, somos roubados pelo medo.
Nós somos roubados a cada momento por situações adversas, cara. O mal, ele entra por portas. Nunca foi tão fácil a igreja perder a sua essência. Por medo, pavor, terror. Sendo que nós, como discípulos do Senhor, a igreja gloriosa, nós devíamos nos manifestar mediante a tudo isso. Quando Jesus estava no barco com os seus discípulos, simplesmente uma tempestade tomou o barco, eles poderiam morrer ali, cara. Estavam com medo, tomados de pavor. O que Jesus disse? Homens de incredulidade, falta de fé. Tudo isso vem pela falta de confiança. Falta de confiança vem porque não temos comunhão com o Eterno. Nós não conhecemos Yeshua. Por isso temos medo. Sendo que o Senhor nos liberou palavras de vida, nos deu autoridade sobre todas essas coisas. Ei, Paulo estava lá, atravessou o mar, cara. Foi picado por uma cobra. Eles ficaram apavorados porque o veneno não fez mal para ele. A Bíblia é cheia de relatos sobre isso. Mas sim, tudo isso acontece quando há uma renúncia, uma entrega. Há uma comunhão entre você e Jesus. Eu abro mão de coisas para estar com Ele. Eu abro mão de coisas que para mim não são essenciais. O que é essencial nesses dias? O que verdadeiramente tem valor nesses dias para nós? São dias que nós precisamos fazer uma leitura. Nós precisamos entender o que está acontecendo, qual é a situação que está acontecendo. E dar uma resposta em fé, sem medo. Ser tomado pela fé, pela ousadia. Crer que Deus é fiel para nos guardar, para nos levar a avançar no meio do caos. Deus, nós tiraremos proveito de toda a situação. Porque no meio de tudo isso, Deus está nos levando a viver uma vida de renúncia, cara, de entrega. Verdadeiramente, o que eu preciso entregar ainda? Como está aqui dentro? No que eu estou apegado ainda, que me rouba do Senhor? O que nos leva a trocar a presença do Senhor? Por que Deus vem afligir, ou permite as nações ser afligidas, permite as nossas vidas muitas vezes ser afligidas? Porque certamente, se Ele não fazer isso, nós não voltaremos para o Senhor. Foi o que Ele fez com Israel de tempo em tempo. Deus libertava Israel, Israel voltava a ser cativo, por causa do quê? Idolatria. Precisamos de alguma coisa para adorar. Nós precisamos ter algo para nos apegar. De tempo em tempo, o Senhor permitia Israel se tornar cativo, porque senão eles não voltariam para o Senhor. Por que Deus enviou Moisés? Porque o povo estava tão oprimido que resolveu parar. Ei, se Deus te der tudo, se Deus permitir você viver uma vida regalado ou debaixo de coisas boas sempre, você certamente não lembrará do Senhor. Se você tiver comida na mesa, tiver uma boa casa, um bom carro, sua família estiver bem, não tiver enfermidade, você, 95% das vezes, você passa o dia sem orar. E sem muitas vezes agradecer a Deus. Porque você não sente a necessidade de fazer isso. Porque você tem tudo. Está entendendo? Às vezes o que acontece? Deus nos permite entrar em situações. Não que Deus queira isso, mas Deus permite. Por quê? Porque nessa situação você voltará para Ele e entenderá que tudo isso vem dele.
Ei, Brasil, entenda isso. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para algo muito maior do que isso. Nos chamou para carregar sua glória, sua presença, sermos embaixadores de vida. Logo adiante você vai ver que ele fala sobre o sal da terra. Ele fala sobre a luz do mundo. É exatamente isso que ele espera da igreja, que nós sejamos o sabor. Ei, aquele que traz equilíbrio. Não aquele que desequilibra, cara. Tem muito crente desequilibrado nesses dias, com medo, semeando mais terror do que fé, esperança, sendo mais entrevado do que luz. Ah, pastor, meu Deus, o que vai acontecer? Cara, vai acontecer o que tiver que acontecer, pô, nós temos que passar, temos que seguir. Nós estamos caminhando com o eterno, nós não estamos caminhando sozinhos. Nós nunca estivemos só, porque a Bíblia diz que Ele estará conosco até o fim. Se for ruim, Ele vai estar conosco e vai se tornar bom. A igreja precisa entender isso. Nós, como filhos de Deus, como sacerdotes nesses dias, precisamos entender que há uma diretiva de Deus para uma proclamação, cara. A glória de Deus, ela está dentro de cada um de nós. Deus depositou um poço de sabedoria e de revelação dentro de cada um. Agora, cabe a nós nos entregar mais a Ele, para que isso seja revelado, cara, aflorado. Às vezes nós caminhamos debaixo de uma revelação humana, pensamentos carnais, medíocres. Não extraímos do Senhor o melhor, não extraímos a chave que precisamos para esses dias. Há uma movimentação correta para se mover nesses dias, cara. Precisando entender, ouvir Deus. Nós vamos para o Senhor, a primeira coisa, cara, eu vou para o Senhor, eu ouço o que o Senhor está falando, e aí eu me movo. Quando ele diz assim que o discípulo não é maior do que o seu Senhor, e nem o Senhor maior do que o seu discípulo, ele está dizendo exatamente, cara, você não pode se mover sem antes ouvir aquele que te ensina, o seu mentor. Quem é o nosso mentor nesses dias? Quem é o nosso pastor? Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Precisamos confiar de verdade quem é o nosso Senhor. Precisamos avaliar a nossa vida cristã, a nossa vida de caminhada com Jesus. Se verdadeiramente somos constantes, firmes, o que tem gerado em nós a nossa caminhada com Jesus. Porque o final de tudo isso é que Jesus quer se formar em nós. Cristo, Ele quer gerar em nós o caráter de Jesus. De poder se manifestar em qualquer esfera, cara. Caminhar debaixo de qualquer esfera. Sendo ruim ou sendo boa. Sendo na prisão, no calabouço. Você é livre para manifestar a glória de Deus. Ei, tem coronavírus lá, mano. Vamos lá orar e meter o sal, o azeite nele. Vamos ungir, vamos orar, vamos declarar cura, vamos profetizar, cara. Essa é a manifestação correta da igreja, se levantar. Ei, não estou dizendo que você tem que desafiar as autoridades, não, estou dizendo que você tem que ser de fé, cara. Se posicionar em fé. A manifestação correta para esses dias é que você olhe para as coisas com um olhar de Deus. Vê o que o Senhor está fazendo em meio a tudo isso. Não escute as más notícias, escute Deus. Não escute as vozes, escute a voz. Ouça quem fala com você. Deus, Ele está falando nesses dias. Ele está movendo nesses dias. Ele está trazendo de volta a essência do que Ele nos criou. Ele nos criou para a sua glória, para manifestar seu reino.
Quando Ele nos chamou, Ele não nos chamou para ser qualquer coisa. Nos chamou para ser seus filhos. Por isso nos adotou. Por isso nos enxertou na videira. Por isso nos deu o privilégio de ser chamado filhos de Deus. Ei, se não é para isso, então rasgue o seu cargo de filho e vai embora, mano. Vai seguir outra coisa. O que o Pai espera é que você siga aquilo que Ele determinou. Se não for para isso, não vale a pena. Se é para viver com Jesus meia boca, não adianta. Jesus foi radical na sua entrega. Quando você pensa assim, nossa, mas se entregar, renunciar tudo é difícil. Olhe para a cruz, olhe para tudo que Ele já renunciou, tudo que Ele abriu mão, tudo que Ele fez por amor de nós. Maior ponto X de entrega e renúncia, Cristo. Desceu da sua glória, desceu do seu trono e se fez homem por amor de nós. Agora eu te pergunto, tu acha que mesmo assim você não conseguirá viver uma vida de renúncia e entrega? Um amor sacrificial. Eu amo, por isso me entrego. Quem ama, se entrega. Quem ama, renuncia. Quem ama, cara, ele vai fundo no Senhor. Não há preço. Nesses dias a igreja precisa entender. Nunca foi tão preciso, cara, a gente viver uma vida de entrega para o Senhor. Se entregar de verdade, vasculhar nosso coração. O que tem tomado a nossa mente? O que tem tomado o nosso coração, nossos sentimentos, nossas emoções? O que nós temos ouvido nesses dias? Nós temos estudado nas quartas-feiras sobre maturidade. Logo vamos estar voltando logo nossos estudos. Maturidade é isso, para entender que você nasceu com bem maior. Quando você atinge um ponto de maturidade, você deixa de ser egoísta. Você deixa de ser soberbo, autossuficiente, arrogante, pretensioso. Você para de pensar somente no seu bem. Você começa a pensar naquilo que o Pai está querendo fazer nesses dias. Se é preciso eu morrer para que isso aconteça, seja feita a sua mão. Ei, precisa ir para a cruz. Põe o Senhor agora. Me mata logo. Não existe preço maior. O que precisa ser feito, Senhor? Precisa ir. Me manda, Senhor. Estou indo. Precisa ir para o Paquistão. Vai morrer lá. Que faça logo. Porque tu entende o propósito. Quando entende o propósito, você entendeu um nível maior de maturidade. É o bem maior. Não é mais sobre mim. É sobre o que Ele está fazendo. Ah, mas eu quero comprar uma casa. Cara, isso não é errado. Ah, mas eu quero adquirir um carro, eu quero ter. Isso não é errado, cara. É errado a forma como a gente pensa. Isso você já tem, Deus já te deu. O problema é que você ainda não amadureceu para que você possa conquistar a herança. A gente corre atrás de coisas, sendo que as coisas têm que correr atrás da gente. Precisamos entender, cara, que quem não muda o pensamento não usa o posicionamento. Só consegue mudar a forma de andar quem muda a forma de pensar. Você pode viver a vida inteira, ter carro, ter casa, ter muito dinheiro, mas se você não mudar a sua mentalidade, continua o mesmo. Porque tudo isso se vai. Tudo isso com o tempo vai passar. O carro, a casa vai, destrói. Você vai morrer um dia e vai passar. Agora o que você constrói no entendimento, se posicionando em Deus, cara, isso fica para a eternidade. Isso fica para os seus filhos, cara. Uma herança, você constrói algo, um legado. Tudo que você consegue construir na vida de alguém, cara, isso é muito legal. O problema é que a gente vive uma vida sem querer renunciar a nada.
Nós vemos para Jesus e queremos viver com Jesus da mesma maneira, apegado em coisas que Deus não dá valor nenhum. Nós nos apegamos ao pouco. Deus nunca poderá nos dar muito. Eu lembro um dia que eu estava aqui, o nosso pastor, o pastor Robson, ele me trouxe um ensino sobre isso, né? Porque Deus precisa nos libertar de nós mesmos para poder nos dar algo. Porque se Deus nos der algo sem nos libertar, nós vamos tomar tudo para nós. E tudo que Deus te dá não é para você, é para alguém. Tudo que Deus libera na sua vida, certamente tem uma porção que é de alguém. Para que você possa ajudar alguém, abençoar a vida de alguém, ministrar alguém. De repente você recebeu uma porção de unção, de fé, de milagres, cara, e você não usa isso. Quando você deixa de usar o que Deus te deu, cara, você não se tornou maduro. Porque o menino, o imaturo, ele toma para si. Ele guarda para ele. Por quê? Porque ele tem medo que vai faltar. Agora o cara que é maduro, ele entendeu. Tudo que eu recebo, o milagre, está no pouco que eu tenho. Eu divido. Eu tento ajudar alguém com aquilo que eu tenho. Porque quando eu tento ajudar alguém, eu libero, aquilo se multiplica. Maturidade, renúncia, entrega. Para e pensa comigo, quando Jesus fez o milagre lá na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, quantas mil pessoas tinham lá? Eu nem vou falar de números altos, tá? Vou falar em umas 5 mil pessoas. E tinha 12 apóstolos e discípulos de Jesus, certo? Por que Deus, pergunte para você mesmo, por que a pessoa que Deus usou para multiplicar era um garoto com 5 pães e 2 peixes? Porque ele certamente daria a ponto de dar a Jesus para multiplicar. Deus poderia ter dado a qualquer um deles, certo? Qualquer um deles poderia ter pães e peixes. Por que estava na mão do garoto? Porque a inocência dele, e ao ponto de entregar quando Jesus pediu, traga. Ele não deu trouxe. Sabe por que a gente às vezes nos priva de viver, cara? Porque a gente não entrega, a gente se apega. E não falando de coisas materiais, falando de sentimentos, a gente se apega numa amargura, numa falta de perdão, num familiar que não olha pra ti, cara, coisas que vão te prendendo no mundo espiritual. Quando o coração tá pesado, não flui, você não consegue. Você não consegue se entregar de verdade, porque você está pegado a algo que te prende, a uma fortaleza, a uma corrente, uma amargura, uma ferida. Você precisa entregar isso para você poder fluir. Amém? Vamos lá? Então, querido, nessa noite, quero deixar nossos irmãos que estão ouvindo. São dias de entrega, dias de renúncia, dias da gente ir com o secreto, com o Pai, reavaliar nossa vida, reavaliar nosso conceito de cristianismo, como a gente tem vivido com Jesus, como tem sido a nossa caminhada com Jesus até aqui, como está o nosso coração, como está a nossa mente, nossos posicionamentos, nossa vida conjugal. Tudo isso a gente precisa ler. Nesses dias dias de leitura. E em cima disso a gente vai posicionar. Porque esse tempo vai passar. Essa quarentena, essas coisas que está acontecendo vai passar. E aí o tempo da igreja dar uma resposta. É o tempo da igreja se posicionar como verdadeiro filho de Deus. Manifestar os céus aqui na terra. Precisamos trazer a existência que já existe, uma cultura, um padrão celestial. Existe um padrão para se mover, existe um padrão para falar, existe um padrão
os céus e depois a terra. Então, primeiramente, nós temos que aprender a olhar o que está acontecendo no céu. O que o Senhor está fazendo e manifestando na terra. Amém? Vamos orar. E você ficar assim de pé, se você consegue. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, pela sua palavra. Queremos ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem falado nesses dias. Pela forma como o Senhor tem se movido, tem nos ajudado, tem nos ensinado através da sua palavra. Obrigado, Senhor, pela sua sabedoria. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deixou ensinamentos preciosos na sua palavra. Nos deixou ensinamentos preciosos na sua palavra. Obrigado porque na sua palavra nós encontramos paz e descanso. Obrigado porque as suas verdades são como doutrina que goteja sobre nós, o orvalho. Obrigado, Jesus. Nessa noite nós queremos orar, Senhor, e entregar o nosso coração ao Senhor. Entregar o nosso coração, Pai, entregar nossa mente, entregar nossas vidas a Ti, Pai. Limpa-nos, Deus, visita o nosso coração mais profundo. Limpa-nos de todo mal, Deus, de todo pensamento, de todo posicionamento incorreto, de todo pensamento, Deus, que não foi relevante, não foi legal, toda palavra maldizente. Pai, nos perdoa pelas palavras profanas. Perdoa-nos, Deus, por muitas vezes não dar valor pelo que falamos. Perdoa-nos, Senhor, porque não pensamos naquilo que falamos muitas vezes. Perdoa-nos porque muitas vezes nos omitimos, Deus, de nos posicionar como igreja, de orar e jejuar, Deus, para que o Senhor viesse e fendesse os céus. Nos perdoa. Pai, nessa noite nós queremos te entregar o nosso coração, nossas casas. Pai, entregamos a cidade, nosso estado, nossa nação. Entregamos as nações nas suas mãos, Pai. O salmista diz: me pede as nações e eu te darei por herança. Nós nessa noite te pedimos, Senhor, nos dá o Brasil, nos dá o estado do Rio Grande do Sul, nos dá a cidade de Igrejinha. Senhor, nós clamamos, libera um decreto dos céus, libera o teu reino, libera o seu governo, libera as suas verdades diretivas do alto, trazendo limpeza, pureza, trazendo bondade, trazendo graça sobre graça, Pai. Nós liberamos um tempo de graça, um tempo de favor, liberamos um tempo, Pai, de manifestação do teu reino, manifestação dos seus filhos, liberamos um tempo de manifestação dos seus filhos, libertando a natureza, Pai, de toda a escravidão. Nós liberamos a natureza de toda a escravidão, Espírito Santo. Nessa noite nós ativamos aquilo que está inativo, Pai. Declaramos uma palavra de vida sobre aqueles que estão nos leitos, Deus. Aqueles que estão tomados por depressão, aqueles que estão tomados por medo, pavor. Nós repreendemos o medo, repreendemos o espírito da morte em nome de Jesus. Declaramos vida de Deus fluindo nos altos céus. Que o rio de Deus toque a nossa nação, Pai, nesses dias. Toque o nosso presidente, sua família. Guarde eles, Pai. Conceda sabedoria e entendimento para se mover nesses dias. Pai, nos ajuda a fazer uma leitura correta das coisas. Nos ajuda a fazer uma leitura da nossa vida, nossos pensamentos. Pai, sobre aquilo que estamos edificando. E para que estamos edificando, Pai. Ajuda-nos. Espírito Santo, a minha oração nessa noite é que o Senhor nos ajude. Toca aqueles que estão nos ouvindo, Pai, pela internet. Que haja o toque do Espírito, que haja o mover do fluir do rio. Pai, libera o seu rio, libera a virtude, libera a graça, libera, Deus, a
que destrava, que quebra o jugo, que quebra o medo. Libera graça, Senhor, para ir para um lugar secreto e orar, buscar o Senhor de verdade. Assim como diz o Salmo 27, uma coisa eu peço e a buscarei, eu me moverei para em direção do Senhor. Libera o seu Espírito, libera o seu Espírito, Senhor. Ei, libera, Senhor, o toque do Espírito Santo. Ei, o poder do sangue do Cordeiro sobre nós. Guarda nossas casas, nossos filhos. Guarda, Senhor, nossas cidades nesses dias. Ei, Tu és o valente, Tu és aquele que vem, que guarda, Senhor, o guarda de Israel. Tu és a nossa torre forte, nossa fortaleza, nosso escudo. Nós declaramos, Pai, palavras de vida e de verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por Sua palavra. Nós declaramos um tempo novo.